Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta quarta-feira. Veja os destaques dessa edição. Paraná recebe mais 148 mil doses de Coronavac. Ponte da Integração. Investimentos já somam mais de 100 milhões de reais. Oportunidade para Foz do Iguaçu e região. É a parceria da UDC com a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo para o doutorado em administração. O DC Notícias Web dessa quarta-feira, 10 de março, já está no ar. Nós abrimos a edição do DC Notícias Web desta quarta-feira falando que o Paraná recebeu mais 148 mil doses da vacina Coronavac. Enviados pelo Ministério da Saúde, o estado do Paraná recebeu mais 148 mil doses da vacina contra o coronavírus. Ao todo, o estado ultrapassou a marca de 1 milhão de doses. Aqui em Foz do Iguaçu, a cidade se prepara para receber o 7º lote da vacina, com toda a estrutura que ainda está montada aqui na Vigilância Epidemiológica, com o sistema Drive-Thru. Assim, seguindo o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid, na mesma linha do Programa Nacional de Imunização, priorizando os grupos de risco. Até agora já foram imunizados profissionais da saúde e idosos que moram em casa de apoio e que têm mais de 78 anos. A Ponte da Integração já tem 46% da obra executada. Os investimentos no empreendimento já somam mais de 46 milhões de reais. No último mês, na margem brasileira do Rio Paraná, o consórcio responsável pela obra da ponte manteve a execução do mastro principal e começou a resolver o deslocamento do 5º trecho da futura pista. Essa peça é feita de concreto armado, tem 20 metros de largura, 23 de comprimento e pesa cerca de 1.000 toneladas. A megaestrutura será sustentada por cabos de até 760 metros de comprimento e 470 metros de vão livre, o que a torna maior da América Latina. A principal função é descongestionar o tráfego de veículos pesados, contribuindo para a economia da região. Do lado do Paraguai, o foco dos trabalhos está na execução do mastro principal e caixa de equilíbrio, bem como o futuro deslocamento do 1º trecho da pista. O projeto começou a ser construído em agosto de 2019 e gerou mais de 500 empregos diretos no Brasil e no Paraguai e mais de 1.000 empregos indiretos também. A previsão é que a Ponte da Integração seja concluída em meados de 2022, conforme o planejado. Veja a seguir, vamos conversar sobre os cursos de pós-graduação da UDC na área de veterinária. E ainda a presidente da CIF fala da reabertura do comércio de forma segura para movimentar a economia local. O presidente da CIF, Dr. Faisal Ismail, em um pronunciamento nas redes sociais, ressaltou o diálogo entre entidades representativas com o objetivo de unir forças para que o comércio possa realizar suas atividades de forma segura e movimentar a economia local. Após 6 reuniões com a Prefeitura Municipal e as entidades parceiras da CIF, tivemos a flexibilização do poder público em relação à reabertura do comércio em 30% da ocupação, trazendo assim uma maior segurança a todos aqueles que preservam o seu emprego e o seu negócio. Nós temos aqui a grata satisfação de trazer a você a luta da CIF para a reabertura do comércio junto a você. E pedimos: os cuidados sanitários devem ser mantidos. Você agora é o fiscal do seu negócio, você agora fiscaliza a sua família e os seus vizinhos também. Cuide do seu bairro, cuide da sua região para que as pessoas possam colaborar com a saúde do seu vizinho aqui em Foz do Iguaçu. Isso é de suma importância para que possamos preservar, neste momento de pandemia, a saúde e a vida de todos. Um forte abraço, conte com a gente. Uma pós-graduação pode ser um diferencial. Afinal, essa qualificação pode aumentar suas chances de se recolocar no mercado. E quem conversa conosco hoje é o professor Ricardo Clasta, que vai falar sobre os cursos de pós-graduação na área da medicina veterinária. DC Notícias Web, mais uma vez, falando sobre educação, sobre qualificação.
E hoje para a gente falar sobre a área veterinária. E para isso nós estamos recebendo e conversando com o professor Ricardo Clasta, que é coordenador do curso de veterinária da UDC e também dos cursos de pós-graduação nessa área. Professor, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo no UDC Notícias Web. É um grande prazer estar aqui no UDC Notícias. Estou à disposição para falar dos cursos da pós-graduação de medicina veterinária. Que cursos são esses, professor? Nós temos 2 cursos hoje na veterinária. Nós temos o curso de gestão da produção de suínos e aves e também temos o curso de bovinocultura. Esse bovinocultura é um curso novo, vai iniciar a primeira turma agora. Vamos abranger tanto bovinocultura leiteira quanto bovinocultura de corte. Esses são cursos novos que estão sendo implantados, professor? Sim, são cursos novos, são cursos de 2 anos de duração. O curso de gestão da produção de suínos e aves, já estamos finalizando a primeira turma de especialistas, e agora o curso de bovinoculturas vai iniciar as aulas agora dia 20 de março. E essa é uma área que vem crescendo bastante em toda a região, né? Ou seja, a qualificação nesse setor, que era uma carência realmente, vem crescendo bastante, né, professor? Sim, com certeza. Quanto mais qualificado, melhor a chance no mercado de trabalho para os profissionais. O mercado hoje de produção de alimento, que seria o caso das 2 pós, está cada vez mais competitivo. O Oeste Paraná é um destaque no cenário nacional com essa produção, tanto suínos, aves, leite e carne. E quanto mais qualificado o profissional, mais bem preparado está para competir no mercado. A gente sabe que o curso de veterinária da UDC, de graduação, é uma referência, né, em toda a região. E agora os cursos de pós-graduação, que estrutura que esses 2 cursos, professor, que estrutura vai ter justamente para atender essa demanda dos 2 cursos? Sim, o curso de graduação da medicina veterinária já formamos 11 turmas, já temos mais de 10 anos de curso. Nossa unidade fica na Vila A. Lá contamos com um hospital veterinário completo, com inúmeros laboratórios, bibliotecas, tá? É um curso que já está extremamente bem estruturado. E junto com ele vem vindo esses cursos da pós-graduação, tanto de gestão de produção de suínos e aves, quanto de bovinocultura, contando com todo o apoio de biblioteca, laboratórios, e também nós temos convênios com pelo menos 4 propriedades rurais para as aulas práticas nessas áreas. Então o aluno não fica só na teoria, não fica só dentro da sala de aula. Nós colocamos a campo para colocar em prática tudo o que foi ensinado, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E esse é um diferencial, né, professor, essa estrutura toda, e essa praticidade toda também que o curso recebe, e agora os cursos de pós-graduação, que também vão receber essa praticidade. Isso é um referencial da UDC? Sim, com certeza, é um grande referencial. Nós já temos um know-how nessa parte de estrutura, de corpo docente, de colegiado da medicina veterinária, que estamos implantando na pós-graduação. Professor, um outro ponto importante que os alunos, quando vão procurar um curso de pós-graduação, sempre se atentam é a questão do corpo docente, a qualificação do corpo docente. Como é que é o corpo docente para esses 2 cursos? Da pós-graduação na medicina veterinária, 100% do corpo docente é formado por mestres e doutores, e todos trabalhando e atuando na área, todos professores respeitados e trabalhando diretamente nessa área. Professor, assim, quem está interessado em fazer um desses 2 cursos de pós-graduação, eu gostaria que o senhor falasse por que fazer um desses 2 cursos. O mercado hoje de produção de alimentos, ele não para. Cada vez mais a população cresce e cada vez mais precisa de alimento. E aí que entra o papel do médico veterinário, para produzir alimento à população de uma maneira sadia, segura, não prejudicial ao meio ambiente e tratando corretamente, eticamente, pensando sempre no bem-estar dos animais. Para isso, a UDC está colocando esses grupos para trabalhar com suínos, para trabalhar com aves e para trabalhar com bovinos, seja em produção de leite ou produção de carne. É um mercado que sempre demanda profissionais, ainda está carente de profissionais qualificados aqui na região, e essa é uma bela oportunidade de você começar a sua carreira profissional trabalhando já com destaque. A gente sempre conversa nesses bate-papos sobre qualificação, sobre os cursos de pós-graduação da UDC, e um dos pontos que eu sempre pergunto é justamente a questão do momento. Muita gente fala, não, esse não é o momento de gastar com
uma qualificação, com um curso, assim, mas tem outros que julgam justamente ao contrário, né, professor? Ou seja, esse é exatamente o momento de se qualificar, ou seja, justamente pelo momento difícil que o mundo vive, é que é preciso se qualificar, aproveitar a situação para já sair na frente com relação a muitas outras pessoas. Exatamente, o mercado é extremamente competitivo, temos muitos profissionais e o empresário vai chamar quem? Vai chamar justamente o profissional que tem uma boa qualificação. E é para isso que a UDC está entrando nessa parte, para qualificar profissionais para estarem aptos à competitividade no mercado. Professor, e quem se interessou num desses cursos, como é que pode proceder? Pode entrar em contato com a UDC Empresarial, no telefone 3572-6900, pode falar com a Adriana, ou pode falar diretamente comigo. O meu e-mail é ricardo.clasta@udc.edu.br. Estaremos à disposição para atendê-los e tirar qualquer tipo de dúvida. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação no DC Notícias Web. A gente tem certeza do sucesso dos 2 cursos nessa área veterinária. Foi um forte prazer. Obrigado aqui pela oportunidade de falar dos cursos. Veja a seguir, vamos falar de mais qualificação profissional para Foz do Iguaçu e toda a região. É o doutorado em administração da UDC com a Mackenzie, com sede na UDC Medianeira. O doutorado em administração UDC Mackenzie, com turma em Medianeira, acontecerá como um espelho da turma de São Paulo. O DC Notícias Web conversou com o coordenador do doutorado em administração, professor doutor Walter Bataglia. Voltando ao DC Notícias Web, mais uma vez falando sobre qualificação, sobre educação, enfim, sobre futuro. E aí é uma grande novidade, que é o doutorado em administração, que vai ter sede lá na UDC Medianeira, uma parceria com a Universidade Mackenzie de São Paulo. E nós vamos falar com o coordenador desse doutorado lá da Mackenzie, professor doutor Bataglia. Antes de mais nada, professor, é uma grande honra, um grande prazer conversar com o senhor aqui no DC Notícias Web. O prazer é meu, estou à disposição, Luciano, um grande prazer mesmo. Professor, então, vamos falar um pouquinho sobre essa novidade, né, que esse doutorado em administração, aqui como sede na UDC Medianeira, mas que vai beneficiar e também moradores, pesquisadores de toda a região aqui do estado do Paraná. Que novidade é essa, professor? E em que consiste esse curso? Realmente é uma atividade bastante inovadora. O curso de doutorado, né, no nosso curso de doutorado, que deve ser feito junto com o UDC, ele é um curso para formação de mão de obra qualificada nesse nível, e ele tem um objetivo claro, né, de dar continuidade a um trabalho que a gente já tinha até começado há um tempo atrás, quando fizemos o mestrado, e agora vamos para o doutorado. Então, o objetivo central é estar gerando mão de obra qualificada nesse nível de formação, de educação, que daí possa estar colaborando tanto no desenvolvimento da educação da região, né, através de outros cursos de doutorado que venham a se formar locais, de mestrado, né, para isso a gente precisa na região de mão de obra qualificada, né, para que as escolas possam montar esses cursos. Você precisa ter doutores para montar esse tipo de curso, e daí largar essa dependência, né, de fora da região, que você precisa de uma escola de fora para gerar doutores na região, uma região tão rica, tão ampla, tão dinâmica. Então ela precisa, a ideia é que ela tenha a capacidade de gerar formação local. Né? E, por outro lado, também formar esses profissionais, né? Por um lado, professores que vão trabalhar nas escolas, e, outro lado, profissionais que possam auxiliar e dar suporte às empresas da região, né? Com uma formação bastante expressiva que os ajude a dar suporte à inovação nas empresas, à formação de negócios, modelos de negócios, enfim, alavancar o crescimento e o desenvolvimento das empresas locais. Então, a ideia central é essa, um curso que gere mão de obra para aumentar a independência da região com relação a esse tipo de formação,
e desenvolver as empresas da região e as próprias pessoas da região, né, facilitar o acesso. Né? Hoje você precisa, para fazer um curso de doutorado, você precisa sair da região, né, na nossa área, o que é muito inadequado se a gente pensa na riqueza, na extensão, na qualidade que a gente tem hoje na região. Então, a ideia é levar essa capacitação para a região. Professor, qual é o grande diferencial desse curso de doutorado em administração, que será realizado na UDC Medianeira, que tem essa chancela da Universidade Mackenzie? A ideia é formar gente capacitada que possa trabalhar com um método claro, né, numa programação clara, para entender o problema, diagnosticar o problema e gerar soluções para o problema. Né? Então, a formação no nível de doutorado, ela dá exatamente essa qualificação para o profissional. Ele entende um problema de campo, um problema que esteja na empresa, que alguém chama de pesquisa aplicada, né? Ele olha esse problema que não tem solução, ele diagnostica o problema, porque muitas vezes o diagnóstico do problema, né, ele vem depois, às vezes a gente tem a ideia, a gente vê o efeito do problema, né? A gente sabe que está caindo a produtividade, a gente sabe que está faltando, tem refúgio demais, a gente sabe que está com um problema em campo, na assistência técnica, por exemplo, de máquinas, mas a gente não sabe qual é o diagnóstico, né? Então, o primeiro passo é desenvolver um diagnóstico para, a partir do problema, entender aquele problema, o que está gerando, quais são as principais variáveis, o que está afetando. A partir disso, eu vou buscar soluções para o problema, vou desenvolver alternativas de solução, e essas alternativas, elas, claro, podem ser internas à empresa, podem envolver soluções semi-prontas que existem fora da empresa, mas eu preciso gerar alternativas. A partir disso, eu escolho as melhores alternativas e aí é que eu vou implementar para solucionar o problema. Né? Então, o doutorado, de forma geral, do Mackenzie, ele busca exatamente formar doutores que tenham essa capacitação. Frente ter uma pessoa qualificada, né, que um funcionário qualificado, frente a um problema, ele seja capaz de gerar um diagnóstico preciso daquele problema, ele possa gerar alternativas de solução, para que depois possam ser comparadas, analisadas de um ponto de vista financeiro, de um ponto de vista estratégico, e um ponto de vista de risco, e a partir disso, né, gerando essas alternativas, a organização, a empresa possa tomar a decisão de como ela vai implementar uma solução, ou qual das soluções ela acha mais adequada para implementar. Né? Então, o doutorado, ele visa formar profissionais, né, na educação, quanto profissionais na indústria, que tenham essa habilitação. Quando esse profissional vai trabalhar na formação de outros, né, como professor, ele vai desenvolver essas mesmas habilidades, também trabalhando em problemas, só que de uma forma mais geral, porque daí ele não está dentro de uma empresa, ele está voltado, né, a trabalhar na formação de alunos, então ele não está resolvendo o problema de uma empresa, mas ele está resolvendo os problemas que existem na área de administração de forma geral. E ao mesmo tempo que ele vai, então, educando, formando, né, participando com as aulas, orientação de outros mestres e doutores, gente qualificada para fazer esse mesmo tipo de coisa. Né? Então eu diria assim, que o ponto central da diferenciação é a capacidade efetiva de resolver problemas e trabalhar em cima dos problemas existentes, né, gerando soluções com um método bastante rigoroso, né, que garanta uma maior confiabilidade, né, no resultado que vai ser proposto, que são as soluções e as alternativas geradas. Então, essa é a ideia central. É claro que tem outros atrativos, quer dizer, o Mackenzie hoje tem uma rede muito ampla, né, ele está ligado internacionalmente, pelas políticas da própria CAPES, por um investimento enorme interno, né? Nós entramos num projeto que é o Programa de Internacionalização da CAPES, que foram mais de 11 milhões que a CAPES investiu, né, no Mackenzie, para desenvolvimento da internacionalização. Então, hoje a gente tem uma rede ampla, então esses profissionais eles vão ser formados nesse contexto, num contexto de internacionalização, o que dá acesso a eles a discutir os problemas e a sua formação, né, não só com a visão dos professores aqui no Brasil, mas
principalmente discutindo com os professores também no exterior, né? Então, às vezes eu digo para o pessoal, quando você tem, a gente não pode ser igual avestruz, né? Quando a gente criar um buraco virtual em que a gente enfia a cabeça e fica discutindo aqui só entre nós os problemas, né? Então, acho que temos que atacar os nossos problemas, mas se tem alguém discutindo esse mesmo problema na França, se tem alguém discutindo esse problema na Alemanha, não tem porquê, né, a gente não está participando dessa rede, só amplia a capacidade de formação dos profissionais, né, dos doutores. Então, o Mackenzie está muito forte nisso. Então, hoje nós temos alianças com mais de 300 universidades no exterior, né, temos vinculação muito forte na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, né, em vários países na União Europeia, com os asiáticos, a China, enfim. Né, então, isso também é um diferencial, um grande diferencial, né, porque o doutorado vai ser desenvolvido nesse contexto, né, que além de envolver uma integração entre as universidades brasileiras, os pesquisadores, ele também ele traz esse vínculo, né, com os pesquisadores de fora. Né, então, e isso aparece como? No curso, aparece nos próprios professores que estão desenvolvendo pesquisas em conjunto com pesquisadores de fora. Né, então, nessa conversação, nessa interação, nós conseguimos trazer também para a sala de aula esse expertise todo. Uma dúvida com relação à parte prática desse curso de doutorado. Como é que ele vai funcionar na prática? A sede ele acontece na UDC Medianeira. Os professores são da onde? Como é que funciona essa prática? Os professores são os professores do curso do Mackenzie, né? Então, ele é exatamente o curso do Mackenzie, que ocorre na sede, em São Paulo. Então, são os mesmos professores que se deslocam até a UDC Medianeira, né? Então, ele vai ocorrer na UDC Medianeira, os professores presencialmente, ele é um curso presencial, né? É claro que os alunos também vão ter todo acesso à infraestrutura eletrônica, mas é uma estrutura de suporte, né? Mas ele é um curso presencial, então tanto as aulas quanto as orientações, né, dos alunos, os que terminam as disciplinas, elas ocorrem em Medianeira. Então, os professores vão até Medianeira, passam alguns dias em Medianeira, cada professor, né, ou mais de um professor, e leciona a sua disciplina, conversa com seus orientandos, discute os projetos, eventualmente vai com o aluno visitar empresas, enfim. Né, a ideia é a mesma estrutura que existe no curso central, é exatamente igual, são os mesmos professores, acesso às bibliotecas, a laboratórios, bases de dados virtuais, né, a gente tem acesso todos pela internet, então os alunos podem acessar toda a rede de bibliotecas que nós temos, a da própria CAPES, né? Nós temos acesso via CAPES a praticamente todas as bases internacionais, né, que o Mackenzie tem acesso, então o aluno vai ter acesso também a todo esse material. Agora, isso como uma forma de apoio, né? Então ele entra na rede, ele vai, como se ele estivesse no campus, em São Paulo, e aí ele tem acesso a tudo. E as aulas e as orientações vão ser presenciais. Professor, eu acho que esse curso de doutorado vem num momento muito, muito propício, né? Ou seja, onde cada vez mais as empresas, os gestores, de uma maneira geral, precisam ter essa qualificação muito mais aprimorada. Eu acho que é um momento muito, muito certeiro a construção disso tudo e a formalização dessa parceria, no sentido de trazer esse curso de doutorado de administração, né, professor? Sem dúvida, eu sempre comento, né, com os nossos alunos, os nossos professores. Veja, eu acho que nós temos que ter uma ideia clara para apoiar o desenvolvimento das empresas, para apoiar no Brasil, seja através da formação de outros mestres e doutores, né? Os nossos alunos desse curso que vão virar professores para formar mestres e doutores, ou os alunos que vão atuar diretamente nas empresas,
né, atuando com profissionais nas empresas, não tem meio termo, né? Ou a gente consegue capacitar o pessoal para desenvolver ideias novas que sejam a base da nossa capacidade de competir, né? Ou a gente fica repetindo o que a gente já sabe, né? Então, o curso de doutorado, ele tem esse rompante, né? Ele consegue, a ideia é formar pessoas que tenham a capacidade de entender problemas, os que já estão resolvidos, melhorar as soluções, inovar nas próprias soluções, quanto os que ainda são novos, que são novidade, gerando, inclusive, né, a capacidade das empresas competirem de igual para igual no mercado intensivo em competição que a gente tem, com a internacionalização que nós temos hoje em dia, né? Então, isso ocorre no exterior com uma clareza muito grande. Então, os doutorandos, eles vão trabalhar nas empresas, eles vão trabalhar nos cursos, mas o objetivo central é dar suporte, no nosso caso de administração, para os gestores, para os executivos, né? Então, para que a gente tenha a mesma capacidade de trabalhar com ideias novas, inovadoras, resolvendo problemas de forma diferenciada, de uma forma inovadora, com menos custo, com mais eficácia e efetivamente, nós precisamos desse tipo de profissional nas empresas e na formação de mão de obra nesse nível. Fora isso, nós vamos continuar tentando concorrer com empresas que venham de fora, que tragam todo esse conhecimento de fora, mas quando chega aqui as nossas empresas, elas têm profissionais que não conseguem criar esse nível de inovação. O que eles conseguem fazer é repetir aquilo que a gente já sabe que está nos livros textos, né? Para você ter uma ideia, entre uma pesquisa de um problema novo, uma solução nova, né, que esteja sendo feita, e a publicação na forma de um livro texto de graduação em administração, nós temos de 8 a 10 anos. Então, quer dizer, como é que nós vamos competir com conhecimento de 8, 10 anos atrás, com as empresas que estão investindo, né, e tem doutores no seu quadro, e estão formando, mandando seus alunos fazer mestrado, fazer MBAs, etc., com doutores que tenham essa capacitação de trazer novidades, né, das suas pesquisas, se a gente não investir, né, nesse tipo de mão de obra, né? Então, não tem dúvida com relação a isso, né? Para ter uma indústria que seja competitiva, né? Indústria, eu digo, de forma geral, né? Os setores de empreendimento, empresariais, incluindo serviços, mas para ser competitivo e poder competir de igual para igual, seja empresas que vão para fora ou empresas que ficam no Brasil, mas competem com empresas que vêm de fora, nós precisamos ter um quadro que tenha uma qualificação, né, nesse nível, né, um nível de pessoas que consigam desenvolver novas ideias, e sejam elas ou nas próprias empresas diretamente, ou, né, nas escolas, com cursos que possam levar até aos profissionais dos diversos níveis a esse conhecimento, mas um conhecimento inovador, e não um conhecimento, né, que está baseado em livros de 10 anos atrás. Então, esse acho que é o grande foco nesse momento de competição, né, e que o Brasil passa nessa luta toda para crescer, né? Enquanto nós não crescermos, nós não vamos ter qualidade de vida, né? O crescimento é fundamental para que haja qualidade de vida, e o crescimento depende de mão de obra qualificada no nível de doutorado. Professor, o que a Mackenzie, o que um curso de doutorado como a Mackenzie, chancelado pela Mackenzie, busca nos parceiros, nas universidades parceiras, como esse curso de administração agora na UDC Medianeira? Quais são os critérios utilizados para a formatação e formalização de uma parceria como essa? Tem critérios que vêm da própria CAPES, né, porque, né, esse curso é um curso que a gente chama de doutorado interinstitucional, que é exatamente essa ideia, né, ele ocorre fora da sede, é um DINTER, né, a sigla dele para CAPES. Então, por exemplo, ele só pode ocorrer uma vez, né? Nós não podemos ficar repetindo esse curso no parceiro, né? A ideia é qualificar o parceiro e qualificar as escolas da região através desse parceiro, para
que a própria região ande por si mesma, né? Essa é a ideia da CAPES. Então, toda a política desses tipos de curso está focada nisso. Então, essa é a primeira exigência, quer dizer, o curso ele só é oferecido uma vez, como foi o mestrado, nós fizemos há um tempo atrás, ele não pode ser repetido. Então, essa vai ser a única turma, e uma vez qualificado o DC, ou qualificados outras escolas locais, elas vão, a ideia é que elas criem outros cursos de mestrado, doutorado local. Então, essa é a primeira regra. Então, o parceiro, ele é um promotor de desenvolvimento, né? Então, se tem esse critério, né, o critério do lado da CAPES, de que tem que ocorrer uma vez, né, e a ideia é desenvolver regiões que tenham base para crescer, né, e a região né, que nós estamos falando de Foz como um todo, ela tem um potencial enorme, né, para crescimento, só que a gente nota ainda esse problema, que a gente tem poucos cursos que formem, né, localmente, que formem gente no nível de mestrado e doutorado. Então, a ideia é ter um parceiro, né, que é o DC, que possa recepcionar o curso e que tenha capacitação local, né? Então, o DC ela tem doutores, ela tem professores qualificados, nós precisamos, uma das exigências da CAPES é que haja um professor doutor qualificado na própria instituição, né? Então, o DC tem esses professores hoje, já tem isso equacionado, então ela tem toda a capacidade para absorver o conhecimento que vai ser gerado com o objetivo de depois reproduzir isso, né? Então, o princípio fundamental que eu diria aí na parceria é encontrar um parceiro que tenha essa capacidade de absorver o conhecimento, que tenha vontade, que esteja investindo nisso, né? Que seja um parceiro que não pode ser alguém que simplesmente para aplicar um curso, né? Esse não é o objetivo do Mackenzie. O Mackenzie não tem esse objetivo nesse tipo de curso, né? No fundo, o objetivo é cumprir a política da CAPES, né, que pede que os doutorados já consolidados como o nosso possam expandir, né, a sua atuação, criando grupos remotos, né, que vão continuar vinculados a nós, sem dúvida nenhuma, mas que possam andar sozinhos, né? Então, um dos critérios foi esse, quer dizer, que haja qualificação mínima, que é o caso da UDC, que haja investimento e haja vontade, né, de fazer esse tipo de investimento, que a UDC tem, já foi a nossa parceira antes, e a partir disso possa depois dar desenvolvimento local, né, na criação de cursos desse mesmo nível no futuro na própria região. Professor, a gente tem certeza do sucesso desse curso, né, principalmente porque quando se fala em qualificação, a UDC Medianeira, toda a região, ela vem em busca de uma qualificação constante. Então tenho certeza do sucesso desse doutorado em administração. E eu gostaria de agradecer demais, professor, a sua presença no DC Notícias Web, falando sobre esses assuntos sempre importantes e sempre assim, falando de desenvolvimento. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Muito obrigado, de verdade, de coração, pela sua participação. Eu é que agradeço e realmente eu acho que nós vamos ter um excelente resultado. É o que a gente confia e espera. DC Notícias Web desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Você pode continuar curtindo e acompanhando essas e outras reportagens em nossas redes sociais oficiais. Por hoje é só. A gente se vê amanhã. Até lá. Até lá.